Gente, mais uma vez, bom dia. Eu já iniciei a gravação da aula de hoje, ao vídeo que vai vir. E a gente vai trabalhar a partir da página 51. Ele traz aí a questão das equações. E aí ele vai trazer tanto a parte da equação incompleta, e na sequência ele traz as grandezas. A gente vai ver volume, a questão de área que vocês já trabalharam, e o livro traz outras questões, né? Inicialmente, a gente vai ter aí, na página 51, onde ele traz um mapa, ele vai enfatizar a região norte, ele diz o seguinte: continuando nossa viagem, chegamos na maior região geográfica do Brasil, a região norte, que é composta por 7 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, com cerca de 3.853.320 quilômetros quadrados de extensão territorial. Então, ele já traz a noção de área nessa parte aí da equação. Essa região corresponde aproximadamente a 45% da área total do país. A região norte é mundialmente conhecida por abrigar a floresta amazônica, considerada a maior floresta tropical do mundo. Então, ele deu ênfase a essa região e ele vai trazer as questões baseadas nesse mapa que ele está trazendo aí. Um cartógrafo, ele precisa representar a área aproximada da região norte, utilizando um retângulo, isto é, ele precisa desenhar em escala um retângulo que tenha uma área equivalente à medida da área da região norte. Então, nesse caso aí, ele utilizou um retângulo para estar representando a área da região norte. Para isso, ele colocou uma malha quadriculada sobre o mapa, conforme a figura ao lado. Ele pegou a parte do mapa e colocou essa malha na figura dele. A primeira questão, ele diz o seguinte: realize as atividades a seguir para determinar qual deve ser a medida real que o lado de cada quadradinho da malha quadriculada representa, para que a medida da área do retângulo seja equivalente à medida da área aproximada da região norte. Então, ele vai trazer aí a própria questão que estava lá no enunciado, que é a área da região. Quando a gente está tratando de área, a gente sempre tem que ter o expoente elevado a 2. A gente vai ter o comprimento e a largura. Se fosse questão de volume, ele ia estar ao cubo, porque a gente vai ter comprimento, largura e profundidade. Mas aí, como é só área, e aí ele utilizou os quilômetros, né, que é a maior unidade delas, para estar representando nesse caso aí. Quando ele perguntou qual deve ser a medida real da área do retângulo. A letra B, ele diz o seguinte: o cartógrafo representou pela letra X em quilômetros, no caso ele vai fazer a substituição pela variável, a medida real do lado do quadradinho da malha quadriculada. Aí ele pergunta, qual é a expressão que representa a medida real da área de cada um desses quadradinhos? A gente vai ter aí só a substituição da quilometragem. No caso, onde vai ter os quilômetros, ele vai representar por x. Como está se tratando da área, vai ficar x elevado ao quadrado. Pode ser qualquer outra letra? Pode. Mas aí o enunciado pediu que fosse um x. Se fosse um y, um z, um a, ele estaria da mesma forma aí com o expoente elevado a 2. Na letra C, ele pergunta quantos quadradinhos possui o retângulo colocado sobre o mapa. E aí, ele considerou a quantidade de 6 quadradinhos e multiplicou por 4. No caso, aí a gente vai ter um total de 24. A letra D, tá muito rápido, gente. Espero que eu espere vocês copiarem para explicar depois. Assinale a equação que representa a equivalência entre a medida real da área do retângulo e a medida da área da região norte. Então, se eu tenho 24, que é a quantidade de quadradinhos no mapa, só eu multiplicar, no caso, o comprimento vezes a largura, e aí eu vou representar 24x ao quadrado, vai ser igual à área da região norte.
Então, se eu quiser encontrar, eu vou dividir esse valor por 24 e depois vou tirar a raiz quadrada dele, certo? Toda equação que pode ser escrita na forma de ax ao quadrado igual a b, com a e b números reais e a diferente de zero. Por que esse a tem que ser diferente de zero? Como ele está multiplicando a variável, ele vai passar a dividir o denominador. Então, por isso que não pode ser zero, para que essa equação exista. Então, nesse caso aí, é denominada equação de segundo grau incompleta com uma incógnita. Por que ela é incompleta? Porque eu tenho o expoente 2, mas eu não tenho 1. Para ela ser completa, ela teria que ter ax ao quadrado mais x mais o b, no caso, igual a zero. Então, nesse caso aí, a gente vai ter as situações das equações incompletas. Na letra E, ele pergunta o seguinte: a equação assinalada no item anterior é uma equação do primeiro ou do segundo grau? A gente vai ter o grau por causa dos pontos, certo? A gente vai ter aí equação de segundo grau. Na letra F, ele diz: considerando a equação assinalada no item D, elabore uma estratégia para determinar a medida real que representa a área de cada quadradinho desse retângulo. Então, nesse caso aí, ele vai colocar como resposta para vocês: a medida representa a área de um quadradinho. Então, é preciso dividir igualmente, no caso, vai ser feita a divisão da área total em 24 partes, né, como eu já tinha explicado, e aí a gente vai achar a medida real da área de cada quadrado desses. Gente, tá dando para entender? Todo mundo está conseguindo ver o slide? Sim. Sim. Ok. Aí, professora, todos que são representados elevado ao quadrado, ao cubo, é equação do segundo grau, no caso. Equação de segundo grau. E vai diferenciar ela se vai ser completa ou incompleta, certo? Dependendo da estrutura. Nesse caso aí, quando ela está sustentando ela é considerada completa. E para ser completa, ela tem que ter 4 de Posso passar? Pessoal do vídeo, posso passar o slide? Posso passar o slide? Pode. Todo mundo já copiou? Pode. Uhum. Com certeza. Na letra Z, da mesma questão, converse com seu professor e seus colegas, conhecendo o valor que representa a medida real da área de cada quadradinho. É possível obter a medida real que o lado de cada quadradinho da malha quadriculada representa? Aí ele vai perguntar qual é a estratégia utilizada. A gente já sabe que quando fizer a divisão, a gente vai continuar com esse expoente elevado ao quadrado, que é o que determina uma raiz. Quando a gente tira essa raiz, a gente vai conseguir encontrar a medida real do lado do quadrado. Então, nesse caso aí, a gente vai ter a raiz de 160.555, vai dar 400,69. Né?
Estamos na página 53. A letra H, ele diz, sabendo a H diz o seguinte, sabendo que para fazer o desenho do mapa, o cartógrafo utiliza a escala de 1 centímetro para 100. No caso do desenho do real, né? Qual a medida do comprimento e da largura em centímetros do retângulo que o cartógrafo irá desenhar? Então, nesse caso, aí, a gente vai ter que fazer a transformação para utilizar a escala. Aí vai ficar cada quadradinho da malha, que a gente já fez o cálculo na letra G, ele vai ter 400,69. Quando a gente dividir por 100, é o que vai corresponder a 4,0069 centímetros. Então, o comprimento vai ter 24,0414 centímetros. E a largura vai ser igual a 16,0276 centímetros. Então, esse retângulo aí vai ter as dimensões de 24,04 por 16,02. No caso aí, ele fez o arredondamento, né? Arredondou, deixou só 2 casas decimais no final, até para facilitar, quando, se caso precisar fazer algum cálculo. Resolvendo a equação de segundo grau do tipo ax ao quadrado igual a b com a diferente de zero. A gente sempre vai ter essa condição com a diferente de zero, já pelo caso, quando vai se formar uma fração. Ele vai passar a dividir, e a gente não pode ter esse a igual a zero. E aí vai dar uma equação inexistente. Parintins é a cidade localizada no estado do Amazonas e que faz fronteira com o estado do Pará. É o palco da maior manifestação cultural da região norte, que é o Festival Folclórico de Parintins. A festa, que lembra o Carnaval e o Bumba Meu Boi do Nordeste brasileiro, acontece no mês de junho, no Centro Cultural e Esportivo Amazonino Mendes, mais conhecido como Bumbódromo, e dura 3 noites. O auge do espetáculo é a disputa entre os alegóricos Boi Garantido, que é o vermelho, e o Boi Caprichoso, que é o azul. Ao final, é escolhido aquele que teve a melhor performance e apresentou o enredo mais bonito. Vai ter aí a questão das resoluções, das equações dessa segunda parte. E a gente vai ver como é que vai estar, como é que essas equações são armadas e resolvidas. Posso passar esse slide? Um momento, professora. Posso passar para vocês também? Tem alguém copiando esse slide ainda? Gente? Rafael. Certo. Então, acabei de terminar. Tá certo. Pronto. Posso passar, Rafael? Pode. Pode sim, professora. Ok. Estava copiando aqui lenta? Estava copiando aqui lenta?
Segunda questão. Num determinado ano, os bois da festa de Parintins estavam representados com valores numéricos. O boi garantido era representado pelo número -5 e o boi caprichoso pelo +5. Nessa festa, a divulgação do boi vencedor foi feita com a seguinte charada: o triplo do quadrado do número do boi vencedor é igual a 75. A gente vai ter aí a formação da equação. O triplo do número que a gente não conhece, você coloca 3x ou pode ser qualquer outra variável, né? O visitante que descobrisse o ganhador apresentando uma justificativa matemática que resolvesse a charada, ganharia 2 ingressos para a festa do ano seguinte. Observe a justificativa de 3 participantes a seguir e na próxima página, utilizando seus conhecimentos sobre resolução de equação, responda. Letra A. Qual foi o participante que resolveu corretamente a equação de segundo grau incompleto que representa a charada? A gente vai ter aqui embaixo a questão aí dos participantes. O primeiro deles resolveu dessa forma. Ele igualou, no caso, ele pegou o enunciado que estava lá, né? O triplo de um número, o triplo do quadrado do número, no caso, vai ficar 3x ao quadrado é igual a 75. Como é que eu vou resolver isso? Aqui, eu vou analisar da seguinte forma. Eu sei que o 3 e o 75, eles são divisíveis por 3. Se eu dividir o 3 por 3, vai dar 1, e o 75 vai dar 25. Então, nesse caso aqui, eu vou ficar só com o x ao quadrado igual a 25. E aí, eu vou tirar a raiz de 25, que a gente já sabe que é 5, né? 5 vezes 5 vai dar 20. E no caso da primeira questão, vai ser o terceiro participante. Ele resolveu aí a equação de forma correta. Então, eu vou obter aqui as duas raízes dela, que ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Se eu elevar o +5 ao quadrado ou -5 ao quadrado, ele vai dar 25 da mesma forma. Na letra B, qual foi o boi vencedor? Nesse caso, a gente vai ter um empate, justamente por essa questão. Se eu tirar a raiz de 25, eu posso ter como resposta +5 ou -5. Aí ele diz o seguinte: resolver uma equação de primeiro grau ou de segundo grau com uma incógnita ou encontrar as suas raízes é determinar todos os valores do conjunto universo, que quando colocados no lugar da incógnita, tornam a equação verdadeira. Então, nessa equação aí, se eu substituir o x por -5 ou +5, eu vou encontrar o mesmo resultado. E a gente vai ter logo, se x ao quadrado menos 25 e +5 ao quadrado, ele substituiu, né? Então, o boi vencedor foi o caprichoso, que era representado pelo número +5. Então, nas equações, quando eu descubro o resultado, se eu quero saber, ter a certeza que vai estar corretamente, eu vou substituir na variável. Então, nesse caso aí, se eu substituir o x por +5 ou -5, vou encontrar a igualdade da equação, certo? Posso passar, gente, esse slide? Eu posso. Meet, posso passar? Pode passar, pode passar. Rafael? Pode passar, professora. Pode, eu ia responder antes, só que meu celular travou. Aqui ele vai ter as resoluções dos dois participantes, tanto do segundo quanto do terceiro, né? Que ainda é a continuação da primeira questão. E aqui ele formou o triplo, ele fez a divisão também, mas nesse caso aqui, ele colocou a raiz dos dois lados. E aí eu não posso, porque como eu indico ali, já é um valor, já está ao quadrado, quando eu colocar o radicando, ele vai ser só no lado do resultado. É como se eu estivesse tirando aquele expoente e colocando a raiz, fazendo a inversão. Então, nesse caso aqui, não está correto, certo? O terceiro, ele colocou a raiz dos dois lados, mas aí ele tem que tirar esse radical daqui. É quando ele vai ter, na primeira questão, ele diz que o terceiro participante é o que resolveu corretamente. Então, aqui, eu vou ter
a forma que está mais coerente, né? A forma que está correta. Você percebeu? Existem dois números reais que tornam a equação 3x ao quadrado igual a 75 verdadeira. É justamente o mais 5 e o menos 5, que a gente sabe que vai ter um empate. Quando eu pego mais 5 ou menos 5 e levo ao quadrado, eu vou encontrar 25 da mesma forma, porque os sinais aí, quando a gente faz a regra, né? Menos com menos vai dar mais e mais com mais dá mais. Em uma equação de segundo grau incompleta do tipo ax ao quadrado igual a b, com a diferente de zero, temos que o a é o quociente do termo de segundo grau e b é o termo independente de x. Para resolver uma equação do tipo ax ao quadrado igual a b, devemos seguir o seguinte algoritmo. Eu vou ter aí a igualdade primeiramente. Então, eu tenho primeiro membro e segundo membro. Quando eu isolar esse meu x ao quadrado, eu vou ter a formação de uma fração. O b é o numerador dessa fração e o a, que está multiplicando a minha variável, ele vai passar dividindo esse expoente. Então, eu vou ter o valor de x, a raiz de b sobre a, positivo ou negativo. E quando eu multiplicar ambos, eu vou encontrar o mesmo resultado. Terceira questão. Considere as charadas abaixo que foram utilizadas para apresentar o número do boi vencedor por 3 anos consecutivos na festa de Parintins. A gente vai ter aí 3 formações de equações. A primeira, ele diz o seguinte: o dobro do quadrado do número do boi vencedor menos 288 resulta em zero. Então, eu já sei que isso aí vai ser 2x elevado ao quadrado menos 288 igual a zero. Então, o 288 está independente, ele vai passar para o outro lado da variável para que a gente encontre aí o valor do x. Então, o primeiro membro vai ficar só com 2x ao quadrado. O segundo membro, que eu vou ter aqui, o 288, ele está negativo, vai passar positivo, certo? E aí, o 2, que está multiplicando meu x ao quadrado, ele vai passar dividindo. 288 dividido por 2 vai dar 144, mas ainda não encontramos o valor de x, porque eu sei que x está ao quadrado, e aí eu preciso tirar a raiz. Nesse caso, a raiz de 144, ela pode ser positiva ou negativa em 2. E quando eu multiplicar ambos, tem a regra de sinal, então pode ser mais ou menos 12. Então, nesse caso aqui, houve 2 bois vencedores, um deles representado pelo número mais 12 e o outro pelo menos 12. Na segunda situação, a gente vai ter o triplo do quadrado do número do boi vencedor é igual a menos 48. Então, vai ser 3x elevado ao quadrado igual a menos 48. Nesse caso, eu já vou ter o meu valor independente, né, que ele não tem a variável, ele já está depois da igualdade. Então, o sinal aí vai estar permanecendo, só o 3, que está sendo multiplicado pela minha variável aqui no início, ele vai passar dividido. Então, eu vou ter x ao quadrado igual a menos 48 dividido por 3. Então, x ao quadrado é igual a 48 dividido por 3 vai dar 16, mas nesse caso aí é negativo. Essa situação não tem como a gente encontrar a raiz, porque o resultado foi negativo. Então, não posso dizer que menos 16 tem uma raiz 4. Não tem como. Porque quando eu multiplicar 4 vezes 4 negativo vai dar positivo, não daria menos 16. E se eu multiplicar os positivos também vai dar positivo. Então, nesse caso aí vai ficar dessa forma. Então, não existe nenhum número real que elevado ao quadrado resulte em menos 16, certo? A terceira situação, ele diz 10 vezes o quadrado do número de boi vencedor é igual a zero. Então, eu vou ter aí 10x ao quadrado é igual a zero. Nessa condição, ele vai existir porque o zero não é o valor de A.
Então, se esse zero estivesse multiplicando a minha variável, essa equação não ia existir. E quando eu faço ele dividindo, eu não tenho como dividir um valor natural diferente de zero, por exemplo, eu ter 1 e dividir por zero, não tem como. Mas aí, como ele está sendo multiplicado por 10, eu vou ter 10x ao quadrado igual a zero. E aí, esse 10 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Nesse caso, eu vou ter x ao quadrado igual a zero. A raiz de zero a gente sabe que é zero. E aí, nesse caso, só vai ter um vencedor, que é o que está sendo representado pelo valor, no caso, pelo número zero, certo? Na letra A, ele diz, escreva nos espaços acima as equações de segundo grau, que a gente já fez, do tipo ax ao quadrado igual a b, que vai representar as charadas. A gente pode ter outras situações, outros enunciados, e aí para ser representado por equações também. Na letra B, ele diz, resolva nos espaços da página anterior as equações que representam cada charada. Então, a letra A é para arrumar a equação e a letra B é para resolver. Ao determinar o valor da incógnita x na equação de segundo grau incompleta do tipo ax ao quadrado igual a b, com a diferente de zero, existem três possibilidades. O quociente b sobre a é nulo, ou seja, b dividido por a vai ser igual a zero. Então, nesse caso aí, a equação só vai possuir apenas uma solução, que vai ser o zero, que é justamente o que aconteceu aí no terceiro caso. O quociente b sobre a é negativo, ou seja, quando eu dividir b por a, ele vai ser menor que zero, que é exatamente o que aconteceu aí nessa segunda equação, quando deu o resultado negativo. E aí ele só vai ter, ele não vai possuir raízes reais. Quando o quociente b sobre a é positivo, ou seja, ele é maior que zero, vai existir dois valores. Então, eu vou ter mais 1, por exemplo, e menos 1. Então, quando a divisão for maior que zero, eu vou ter dois valores que vão satisfazer a minha equação. Um positivo e um negativo. Posso passar alguém que esse slide? Só. Posso passar, gente, de vocês também? Pode. Dando continuidade, a gente vai ter aí mais dois exemplos, onde ele traz amplie seu conhecimento. Na resolução da equação incompleta de segundo grau, ax ao quadrado igual a b, com a e b reais e a diferente de zero, onde x é mais ou menos a raiz de b sobre a, que a gente pode ter, por exemplo, uma raiz de 9 sobre 16, que a gente vai ter 3 quartos. É importante considerar o contexto em que o valor da incógnita está inserido, pois, por exemplo, quando o problema envolve grandezas, comprimento, área e volume, por exemplo, não existem medidas negativas. Nesse caso, a validação da resposta é fundamental para a determinação do valor correspondente à incógnita. Veja duas situações com a mesma equação, mas em diferentes contextos. A primeira delas diz o seguinte: o número elevado ao quadrado e multiplicado por 4 resulta em 9. Qual é esse número? Eu vou ter aí a equação x ao quadrado vezes 4, que é igual a 9. E aí, quando eu passar esse 4 dividindo, ele está multiplicando a minha variável, eu vou ter 9 sobre 4, mas aí eu vou ter a raiz. Então, se eu tenho uma raiz, ele pode ser positivo ou negativo. Então, vai ser mais 3 sobre 2 ou menos 3 sobre 2. Validando a resposta da equação, temos que o número pode ser mais ou menos 3 sobre 2, certo? Tá com o celular aí não, né? A soma das medidas das áreas de 4 quadrados idênticos é 9 centímetros quadrados. Qual é a medida do lado de cada um desses quadrados? Eu vou ter 4x ao quadrado é igual a 9. Então, novamente, esse 4, ele vai passar dividindo a minha raiz. E
Quando eu tirar a raiz de 9 quartos, eu também sei que vai ser 3 positivo, negativo, 3 terços. Validando a resposta da equação, temos a medida do lado. Nesse caso aí, ele pode representar também o decimal, porque ele está tratando o comprimento, certo? Então, pode ser 3 sobre 2 ou 1,5, lembrando que só o positivo. O negativo a gente não vai considerar, porque está tratando de medida de área de comprimento, certo? Na próxima página, ele vai trazer aí uma questão imensa, que a gente vai trabalhar com o fluxograma, e ele diz que um cartógrafo precisa representar todas as reservas indígenas da região norte. Para facilitar a resolução das equações de segundo grau incompletas envolvidas no processo, ele, que é apaixonado por matemática, organizou todo o seu conhecimento sobre esse tipo de equação e construiu um fluxograma indicando um passo a passo completo para resolvê-los. A gente vai ter aí algumas situações que vocês vão ter que organizar no fluxograma essas peças que vai apresentar aí a resolução dessa equação incompleta. Então, vai ter um pouquinho de trabalho aí para montar ele, porque ele vai ficar dessa forma. Então, se quiserem colocar pelo menos assim, pelo menos a primeira letra, só para identificar, para fazer. E aí, ele é basicamente o seguinte, eu vou explicar por alto para vocês entenderem, certo? A gente vai ter o início da equação, e aí, parece aquelas árvores, né? E a gente vai ter o início da equação, e ela é uma equação completa, né? Quando ele pergunta aí se a equação está escrita na forma de AX, então se eu disser que não, eu vou reduzir os termos semelhantes. A senhora pulou a página 57? Qual página é a atividade de casa? 57. Daqui a pouco eu vou colocar para vocês quais são as páginas de casa, certo? É. E aí eu vou ter duas situações. Se eu disser que ela não está incompleta, eu vou ter que reduzir os termos semelhantes da equação, por exemplo. E quando ela eu vou ter que calcular os valores de B sobre A. Então, a gente vai ter as três situações, no caso, quando esse B sobre A é igual a zero, quando ele é menor que zero e quando ele é maior que zero. Quando ele é menor, eu já sei que eu só vou encontrar uma raiz para ele, na minha equação. Quando ele é igual a zero, vai ser zero mesmo. E quando ele for maior, eu vou ter as minhas duas raízes, a positiva e a negativa. Então, dependendo da situação, eu posso utilizar as duas. Quando tratar de comprimento de área de largura, eu já sei que eu só posso usar a minha raiz positiva. Então, aí ele vai explicar já no final. Isso aí é basicamente o que eu já expliquei para vocês, né? A questão das raízes. E aí ele diz que já no final se vai ter, quando for zero, ele possui uma única raiz. Quando ele é menor que zero, ele não vai ter raízes reais. Quando ele é maior que zero, eu vou ter as duas raízes reais, né? Uma positiva e uma negativa. Enquanto vocês estão fazendo, já fiz essa coisa. Já fez o esquema rapidinho. Olha aí. Quando vocês copiam, eu vou só ler esse enunciado gigantesco da segunda questão. Uma das reservas indígenas da região norte, mapeada pelo cartógrafo, é delimitada por duas regiões. Uma em formato retangular, que é destinada à moradia, e a outra em formato quadrado, com medida de área de 40 quilômetros. Gente, só para ficar mais fácil, esse último aqui, pode colocar só a situação. No caso, B sobre A maior que zero. E a gente já sabe que ele vai ter as duas raízes reais. Como ele colocou lá no primeiro, B igual a zero, a segunda B menor que zero, e aqui a gente pode colocar B sobre A maior que zero. Só inverter o sinal. E aí vocês já sabem que são as duas raízes reais. Você vai copiar tudo, né? E aí a segunda, ele diz,
destinada à moradia e outra em formato quadrado. Então, eu tenho uma área retangular e a outra é quadrado, com medida de área de 40 quilômetros quadrados destinada à plantação, conforme o desenho abaixo. Sabendo que a medida da área total da reserva é 220 quilômetros quadrados e a medida do lado do quadrado na malha quadriculada em quilômetros é Y, quer dizer que ele não deu esse valor para a gente. Ele quer que a gente descubra, ele só falou é Y. Realize as atividades propostas para ajudar o cartógrafo a determinar o perímetro da região destinada à moradia. A gente já sabe a área total, a área do quadrado e também, caso o valor do lado é Y, ele quer saber o perímetro, que é aí exatamente a soma dos lados de qualquer figura. Pessoal do Meet, posso passar o slide? Pode, professora. Peraí, rapidinho. Deu para entender dessa parte da equação? Mais ou menos, né? Pronto. É. A gente vai ter o desenho aí da casa do terreno. E aí ele tem essa parte da moradia e a parte da plantação. Ele já colocou o valor dos lados lá em cima para representar o Y. Então, se eu fosse representar a área desse quadrado aí, qualquer um deles, eu vou representar por Y ao quadrado, certo? Como ele quer o perímetro, eu vou somar todos os lados. Na letra A, ele pergunta, escreva a equação que representa a situação apresentada. O que é que ficou 22? Alguém sabe? A quantidade de quadradinhos. Exatamente, a quantidade de quadradinhos. Vai ter aí 22, y ao quadrado, que representa a área de cada um deles, certo? Vai ficar 22, y ao quadrado, igual a 220, que é a área total que o enunciado já trouxe para a gente, certo? Na letra B, ele diz, percorra os passos do fluxograma para resolver a equação. O que é que ele fez basicamente nessa letra B? Ele aplicou aí as três situações. Quando eu tenho um B menor que zero, quando eu tenho, caso a divisão da fração, desculpa, né? O B sobre A igual a zero, menor que zero e maior que zero. Então, eu vou ter só uma raiz, no caso, as duas, quando eu tenho ele maior, certo? Então, aqui eu vou ter a equação inicial. Esse 40 ele vai passar para o outro lado subtraindo, porque ele está somando. Quando eu subtrair aqui, eu vou ter
18y ao quadrado igual a 180, tá? E aí, esse 18 também vai passar dividindo. Então, quando eu dividir 180 por 18, eu vou ter que tirar a raiz quadrada, certo? Então, nesse caso aí, ficou y ao quadrado igual a 10. Eu não tenho como fazer essa raiz, porque não vai dar o valor exato. Então, eu vou parando por aí. Na representação, eu vou ter o y pode ser a raiz de 10 positiva ou negativa, certo? A letra C, ele traz, determine a medida aproximada do perímetro da região destinada à moradia nessa reserva indígena da região norte. Ele quer só a moradia, ele não quer a plantação. Então, a medida do perímetro da região destinada vai ser 18y, porque é a quantidade de quadrados que representa essa parte da moradia. Então, nesse caso aí, ele utilizou a aproximação da raiz quadrada. Então, quando eu tiro a raiz de 10, eu vou ter aproximadamente 3,2. Então, se eu sei que a área da moradia é 18y, no caso que ele quer saber o perímetro, né? Se fosse a área, estava 18y ao quadrado. Eu vou multiplicar 18 por 3,2. Se fosse para calcular a área, eu ia ter aí elevado ao quadrado, né? Como ele quer só o comprimento que está representando o perímetro, eu vou ter só os quilômetros, certo? Todo mundo completa a parte 1? Copiou? O pessoal de casa já fez? Deu para entender, gente, essa parte? Um momento, professor, só para eu terminar. Eu tô no último quadrado ali. Rapidinho. Certo. Pronto. Posso passar? Ainda não, estou no último. Essa parte da capacidade, já está na página 60. A senhora pode voltar um pouco, professora? Voltar, Só. Por enquanto, já temos para casa 57, né, 60 e 61. Pode, professora. Posso passar? Pode. Falou do oitavo, certo. Tá certo. Vamos aos blocos. Essa parte daí, ele já vai fazer a questão da equação, já com a parte da área do volume. Já vai ter aí comprimento, largura e profundidade. Eu acho que a gente vai até... Essa aí, 62. Acho que não acaba, não. A gente vai dar uma boa adiantadinha. Casa, 57 é casa, 60 e 61.
Termina, né, de casa aí, né, professora? Já? 3 páginas só? Aí, É. Vou pensar. a gente tem um lugar de tarefa, professora, para fazer. Vou pensar. Por enquanto, 3. Eu vou dar uma olhadinha. Como é que eu tinha visto que estava brincando, né? Ah, tá, vamos lá. Blocos retangulares. Karen disse que não era para ter pena de vocês, não. Podia colocar muitas atividades. Aí, Mas pode apertar que eles fazem. Primeira questão. O transporte da uva do campo às vinícolas deve ser rápido e suave, para evitar o esmagamento da fruta. Para o transporte, as uvas são armazenadas em caixas de diferentes tamanhos. Uma delas está representada na figura acima. Realize as atividades a seguir para ajudar a programar o transporte de uvas de uma fazenda. A gente vai ter aí uma caixa com as 3 dimensões, né? Largura, o comprimento e a profundidade dela. E nesse caso, a gente já está tratando de volume. Então, quando a gente quer saber o volume de nesse caso aí da caixa, a gente multiplica todas as dimensões dela. Mas aí, a unidade já vai ser ao cubo. Eu estou tratando de 3 dimensões, né? Comprimento, largura e profundidade. Então, nesse caso aí, se eu tenho 40, 50 e 15, eu vou multiplicar esses 3 valores. E não esqueçam de colocar unidades. Está em centímetro, coloca centímetro. Se está em metro, coloca em metro. Nesse caso, a gente vai ter centímetros, certo? Letra B. O transporte das caixas de uvas será realizado por um caminhão, cujas dimensões internas da carroceria estão representadas na figura ao lado. Qual a capacidade da carroceria desse caminhão? Isto é, quantas caixas de uva é possível transportar em uma viagem? A gente vai só multiplicar, né, gente? Nesse caso aí, multiplicar 3 vezes 5 vezes 2. Só que aí eu vou encontrar em metros. E o que ele fez aí de diferente? Ele só transformou as unidades. Ao invés de calcular em metros e deixar o resultado em metros, ele utilizou os centímetros. Certo? Então vai ficar a critério de vocês fazer essa transformação aí. Tá muito frio, hein? vai ficar, é para transformar para metro, é, professora? No caso, já está em metro, né? Vai transformar para centímetro. Em qual questão a senhora está falando? A letra B, no caso. A letra B. Isso. A letra A já está em centímetro mesmo. Ah, cadê quanto fica? 300, 300 metros. No caso, ele transformou de metro para centímetro, né? Vai andar 2 casas. Metro, decímetro, centímetro. Aí acrescenta os 2 zeros e depois ele fez a multiplicação. Aí já achou em centímetro cúbico. Como está tratando de volume, né? Multiplicou tudo, as 3 unidades, comprimento, largura e a profundidade, a gente vai ter centímetros cúbicos. Se fosse em metro, ia ficar metro. Quando puder passar, avisa. Posso passar, gente? Pode.
equação? A letra C, eu acho que já é 60. Sabendo que a produção da uva dessa fazenda foi armazenada em 3.000 caixas, quantas viagens o caminhão deverá fazer para transportá-lo? A gente vai só dividir o resultado, não é isso? Fazer a divisão do resultado da anterior por essa. Certo? Letra C é a pontuação daqui, ó. Eita, deixa eu passar. Deixa eu botar aqui. Dessa questão aqui, então. A letra C. Aí ele já traz unidades de medida de capacidade e de volume. O que é que ele vai enfatizar para vocês? As transformações. Por exemplo, quando eu tenho uma caixa, vai ter comprimento, largura e profundidade. E aí, a unidade de medida dela por centímetro, eu vou relacionar isso com metro. Como assim? Por exemplo, esse lembre-se que ele colocou aí. Eu vou ter 10 de largura, 10 de comprimento e 10 de profundidade. Quando eu multiplico tudo, eu vou ter 1.000 centímetros cúbicos. O que é que isso vai dizer para a gente? 1.000 centímetros cúbicos corresponde a 1 litro. Então, essa transformação eu posso fazer sempre que eu achar melhor e for necessário para resolver alguma questão. E aí ele traz: o estado do Rio Grande do Sul produz aproximadamente 90% de todo o suco de uva do país. Essa bebida é o carro-chefe de muitas vinícolas na região serrana do estado. Segunda questão: em uma vinícola localizada na Serra Gaúcha, o suco de uva é envasado em embalagens com formato de blocos retangulares, cujas dimensões internas, gente, presta atenção, estão representadas na figura ao lado. Qual a capacidade em litros dessa embalagem? Eu vou ter aí 10 por 8 e 2,5. Então, se estão todos em centímetros, eu vou multiplicar e, na sequência, eu vou estar transformando, porque ele quer a resposta em litros. Mas aí eu já sei que quando eu consigo transformar, eu vou ter que a cada 1.000 centímetros cúbicos eu tenho 1 litro. Então, se eu multiplico 8 vezes 10 vezes 12,5, eu vou ter 1.000 centímetros cúbicos, que vai ser 1 litro. Por enquanto, só tem 3 páginas só para casar. Eu vi a última aula dela, tinha umas... Está pouco que eu coloquei aqui para vocês. Nessa vinícola, antes do envasamento, o suco de uva adoçado é armazenado em tanques, cujo modelo e dimensões internas estão representados na figura ao lado. A gente vai ter aí também as dimensões, mas nesse caso aí, ele já trouxe em decímetros. Sabendo que o tanque está totalmente cheio, um colaborador precisa separar no estoque as embalagens para o envasamento desse suco, mas está em dúvida sobre quais embalagens precisará. Realize as atividades propostas na seção Mundo Maker e ajude esse colaborador a determinar o número de embalagens necessárias para envasar todo o suco disponível nesse tanque. Então, eu vou calcular os volumes, não é isso? A gente vai ter aí os volumes multiplicados e aí, nesse caso, a gente vai ter a unidade por decímetro cúbico. Professora, você não pode voltar porque para a segunda questão, porque minha chamada caiu. Tu repete tua dúvida. Foi dúvida ou foi só para copiar alguma coisa da questão que faltou? Só copiar, é só isso. Ah, tá certo.
ela só falou assim, pode apertar que eles fazem. Porque 11h40. Não tá bem, não. Hoje ainda é segunda-feira, você já não tem não. Eu sei que tem. Amanhã ela vai aliviar, eu tenho certeza que amanhã ela vai aliviar. Parece que amanhã ela tem 3 aulas com vocês. Mas essa Pronto, parte pode passar já. é mais a questão da multiplicação e transformar. Multiplica e transforma. Vou pensar aqui. Já tem 4 para casa, né? Não, professor, tá bom, professor. Acho que só mais uma página. Só mais uma. A terceira. Tá, assim, depois de fazer a experiência, isso aí é por causa da página anterior, né? Realiza as atividades propostas a seguir. Essa aqui eu vou explicar, mas eu teria que ter feito a página anterior. Ajude o colaborador a determinar quantas embalagens ele vai utilizar para envasar todo o suco. Gente, é só multiplicação. Novamente, largura, comprimento e profundidade. Nesse caso da letra A, ele pede para calcular a capacidade, mas aí está em decímetros cúbicos. Hã? Pô, tá entendendo? Não é? Ah. Então, a gente vai fazer a multiplicação só das unidades e responder as demais. Estou fazendo letra B. Letra B. Relacionando a sua conclusão, isso aí é referente à página anterior, tá? Responda quantos litros de suco estão dentro do tanque. Eu já fui boazinha, estou fazendo essa, que era para deixar vocês fazerem também. A outra. Qual? Não. São muitas questões, né? Aí vocês podem negociar com ela de fazer como muito parecido. Letra C. Quantos litros de suco são colocados em cada embalagem? Lembrando que é tudo baseado na página anterior. Né? Você tem que fazer aí para cá. Depois aqui a gente já vai estar como eu estou explicando. Já amenizou para vocês um pouquinho. Letra D. Quantas embalagens ele vai utilizar para envasar todo o suco? Ele tem 48 litros de embalagens, ele vai utilizar as 48 embalagens. Já tem quantos para casa? 17, 60. Sério? Tem não, 57, 60, 61, 64, 4. Você tem que ter um pouquinho, gente, só faltam 2. Vamos ver aqui, vamos negociar. Quarta questão. Para armazenar o suco de uva Diet, é utilizado um tanque em formato de cubo, cujas arestas medem 1 metro, conforme figura ao lado. Esse tanque também está totalmente cheio e o colaborador precisa separar no estoque as embalagens para o envasamento do suco. Para decidir quantas embalagens vai precisar, ele realizou algumas investigações. Faça você também essas investigações
e ajude o colaborador a determinar o número de embalagens necessárias para envasar todo o suco diet disponível nesse tanque. Essa daí ficou fácil, né? As dimensões vai dar 1 metro cúbico. Eu não acredito, não. Tu ia somar, era? Então, a letra A já está aí, tranquilíssima, 1 metro cúbico. E nem precisou multiplicar, que a gente já sabe que vai dar um mesmo. Só a unidade que tem que estar, gente. Você colocou 1 metro. Errou. Isso, no caso, só determina perímetro, né? Se fosse área metro quadrado, e aí, como é volume, a gente vai ter 1 metro cúbico. Posso? Pessoal do vídeo, posso passar? Pode. Posso? Deixa eu ver em que página eu já estou, porque eu coloquei as páginas e aqui eu só escuto as reclamações que eu tenho aqui da atividade. Pode passar. Ó, e agora que eu estou na 65? Então, por enquanto, só tem 4 páginas para casa. Só. Tá vendo? E ainda tem um tempinho, minha gente. 11h46 agora. Vamos lá. Letra B. Determine quantos... Posso passar esse já? O quarto é 1 metro cúbico. Então, o que eu puder adiantar, pelo menos de classe, a gente vai fazendo. De casa, eu já vou encerrar aí para vocês, tá? Como não tem cálculo, eu só deixei assim, porque como não tem cálculo, é mais a parte da explicação. Letra B. Determine quantos cubos com 1 decímetro de aresta cabem dentro desse tanque. E aí ele fez as transformações, não é isso? 1 metro, aí ele colocou 10 decímetros. Ele fez a transformação, né, de metro para decímetro. A gente vai ter metro, 10 decímetros. Então, nesse caso aí, como daria 1.000 decímetros cúbicos, a gente vai ter 1.000 cubos com 1 decímetro de aresta. Letra C. Conforme as atividades realizadas na seção do mundo médio, em um cubo com 10 decímetros de aresta cabe 1 litro. Então, quantos litros de suco há nesse tanque cúbico com 1 metro de aresta? Se um cubo com 10 decímetros cabe 1 litro, então, se ele tem 1 metro, vai caber 1.000 litros. É só uma questão de transformar as unidades, certo? Letra D. Agora, complete. 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, certo? Se fosse relacionar só com metro, tu leva em consideração que é expoente, né? Vou adicionar a quantidade de zeros que ele vai estar trazendo aí. Letra E. Quantas embalagens o colaborador vai utilizar para envasar todo o suco de uva diet disponível nesse tanque? Então, nesse caso aí, se ele tem 1.000 litros, ele vai utilizar 1.000 embalagens.
você percebeu, o volume é o espaço ocupado por sólido. Mas, em relação aos recipientes que contêm líquidos, podemos calcular tanto seu volume quanto sua capacidade interna. Quando a espessura da borda do recipiente é desprezada, essas duas grandezas, volume e capacidade, são equivalentes. Assim, temos o seguinte: 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Então, nesse caso aí, 1 litro vai ser equivalente a 1 decímetro cúbico. Bateu. 1 metro cúbico é equivalente a 1000 litros. Então, 1 litro, bora pessoal, 1 litro é equivalente a 1 decímetro cúbico e 1 metro cúbico é equivalente a 1000 litros. Quando eu puder passar, avisem, tá? Ó. Posso? Mas aí eu não vou deixar essas para casa. 67, né? Eu vou colocar uma observação que não vou passar ela para casa, tá? A de casa vai ficar só... eu vou só dar uma adiantada nas de classe e já facilita para vocês, tá? Essas aqui é mais questão de discussão. Casa é 57, 60, 61 e 64. Não, matemática eu já encerrei, porque se você... Não, eu já... Pode adiantar pelo menos mais assim. Eu falo tanto, você imagina. E professora, a senhora pulou a página 67, não, né? 57 é casa, tá? 67. 57, deixa eu colocar aqui no chat. Senhora tem 57. que página, professora? Essa daqui é 68. Não é isso, gente? Mas aí eu vou explicar. Não vou passar mais para casa. As de casa é 57, 60, 61 e 64. E aí Mas eu vou só... a de cima, que no caso a 66, ela... Não, ela vai ficar sem fazer mesmo. Vai ser para a próxima aula. Aí eu já vou passar para a Karine depois que eu parei, tá? Beleza, beleza. Aí amanhã ela vai colocar para vocês. Quinta-feira, hoje é segunda, tem terça e quarta. Não, você já tá falando do Natal. Quinta-feira já... Mas pior que é mesmo, que passa. Então, para casa, lembrando, 57, 60, 61 e 64. Gente, essa questão aqui, ela é bem tranquila. Ela faz essa interação aí com os ciências. Os danos causados pelo homem... Vou colaborar com você, senão vai ser para casa, tá? Os danos causados pelo homem ao meio ambiente, como a poluição, as queimadas e o desmatamento das florestas, estão na lista dos principais elementos causadores do aquecimento global.
A vegetação ela tem a função de controlar as temperaturas e os regimes de chuvas das regiões próximas. Assim, o desmatamento das florestas causa desequilíbrio climático e o aumento das médias térmicas, reduzindo os índices de pluviosidade em vários lugares, fora pessoal, e aumentando a incidência de tempestades em outros, o que contribui para o aquecimento global. Gente, bora lá. A gente vai ter aí uma série de fatores, não só do desmatamento, a emissão de gases, o descarte de lixo indevido. Então, tudo isso vai causando esse desequilíbrio aí no ambiente. Essa questão aí está super tranquila. Não tem cálculos para vocês. Não, claro que não. A partir dos conhecimentos adquiridos nas aulas de ciências, escreva o que representa cada figura e se é uma causa ou consequência do aquecimento global. Então, a gente vai ter aí a primeira delas, o desmatamento é uma causa, certo? O derretimento das geleiras já é uma consequência. Por quê? Eu vou ter a emissão do gás, eu vou aumentar o aquecimento global e aí a incidência de raio solar é muito maior, né? E as geleiras vão derretendo. E a última, a gente vai ter aí, a última dessa primeira parte, a questão da poluição, que também vai ser uma causa. Os gases que são produzidos nas queimadas vão aí diretamente para o ambiente. Então, é mais uma causa. Já fizeram essa página, não foi? Vocês estão muito rápido. É mais uma causa do aquecimento. Eu posso passar esse slide? Pessoal do MIT, posso passar? Pode. Essa daí já é que página, gente, vocês que estão aí. Eu tenho aí mais duas imagens. As espécies que estão ameaçadas também vai ser uma consequência, porque eu vou estar acabando com o habitat delas, né? Eu vou destruindo, e aí tem toda essa questão do desequilíbrio. E o aumento das temperaturas também vai ser uma consequência. Eu emito esses gases, e aí eles vão lá para a atmosfera, vão tendo tanta questão da camada de ozônio, né? Como eu tenho uma emissão maior, as temperaturas também vão lá para cima. Devido ao aquecimento global, a região sul é um dos locais que mais sofre com o aumento de tempestades, a maioria delas inesperada. Com o objetivo de investigar sua origem, alguns pesquisadores resolveram analisar a água da chuva. Ela foi preservada em um tanque especial, para que posteriormente fosse possível realizar um estudo em sua versão gasosa. Após o estudo, constatou-se que as chuvas e ventos da região sul são causados por massa de ar vindas da Amazônia, do Atlântico Sul e do Mar de Weddell, na Antártida. O estudo comprovou que as chuvas são causadas pelo aquecimento global. Segunda questão, ainda da mesma página. Ainda tem 12 minutos, viu? Para completar essa água para o estudo, gente, vamos lá. Foram utilizados tanques conforme indicado na figura abaixo. Letra A. Qual a capacidade em litros desse tanque? Então, novamente, eu vou multiplicar as minhas unidades e vou fazer só a transformação, não é isso? Eu vou ter uma resposta em decímetros, que eu sei que corresponde a 1 decímetro cúbico, corresponde a 1 litro. Página. Posso passar, Miti? Aí vocês podem colocar com as palavras de vocês. Calma aí. Calma aí, professora. Bota aí, professora. Oi.
A senhora pode voltar? Voltar após. Hoje ainda tem 11 minutos. 11 minutos eu faço tanta coisa. Gente, que página é essa? A senhora vai terminar o livro, professor, desse jeito. A professora gosta de ruxar o livro, velho. É. Três aulas. 3 páginas para terminar o livro. Não, trabalho fundamental. Não, tem mais. Aí eu coloquei aqui só as que iam para casa, mas aí eu não tenho aqui mais. Mas incógnitas ali. Foi ótimo. Posso fazer esse slide? Não. É porque para eles eu não passei ainda. Gente, posso passar o slide? Pode? Posso? Pode, professor. Não, para casa já não vou passar mais para casa. Não. Só vou explicar isso aqui mesmo. Tá? Essa aqui é 71. Na página 69, letra B, bora lá. Após ser coletada, a água foi separada em 300 recipientes de mesma capacidade. Quantos ml possuía cada recipiente? Então, se eu vou ter... Resume, é o que eu estou falando com vocês. Não. Nada disso. A gente vai ter aí na letra B 240 ml de água. Terceira questão. Quando se fala em aquecimento global, logo o associamos à poluição causada pelas indústrias e ao desmatamento das florestas. Ou seja, relacionamos as mudanças climáticas a ações distantes de nosso dia a dia. No entanto, é importante lembrar que cada um de nós tem uma parcela de responsabilidade no aquecimento global. E nossas escolhas de consumo e atitudes com o meio ambiente podem contribuir para diminuir os impactos na natureza. Conversem com seus familiares e escreva pelo menos 5 mudanças de hábitos que vocês podem realizar para contribuir com a redução do aquecimento global. Vai logo no descarte, né? Começa logo pelo aquele óleo que fica lá a batata e joga lá na pia. Vai embora pro rio. Já começa daí a questão e acho que nem chega. E a gordura já vai tudo aqui concentrada. Aí vem a questão do reflorestamento e aí óleo praticamente todo mundo joga. É difícil ver as pessoas que tem gente que colocam nas garrafas e tem aquele pessoal que reutiliza e até fabrica sabão. Já viram sabão que é feito com óleo? Mas é muito difícil. A maioria das pessoas jogam na pia. Porque vai aquela questão do mais prático, né? Gente, essa parte da capacidade, eu acho que não vou nem fazer a leitura mais dela. Deixa eu só encerrar aqui o vídeo com os meninos. E aí eu deixo vocês respirarem. Gente, quem tá no vídeo... É meninos, viu, Oane? Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Gente, relembrando a atividade de casa 57, 60, 61 e 64. Alguém no vídeo tem alguma dúvida? Agora, se ficar conversando, eu vou continuar, tá?
Deixa eu só finalizar aqui a gravação com os meninos.